Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus neste dia. E hoje nós vamos estar lendo e meditando, por que não dizer nos questionando, sobre um versículo somente da palavra de Deus. Estamos estudando as segundas, quartas e sextas do Evangelho de João, já estamos no capítulo 17, que é o capítulo que Jesus ora pelos seus discípulos, e hoje nós vamos ler um versículo até pequeno, versículo de número 4, que Jesus está orando ao Pai e disse estas palavras: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E aí a grande pergunta para nós é: qual é a obra que o Pai deu ao Filho, a Jesus, a fazer? E eu tomei algum minuto aqui para listar aquilo que eu encontrei no meu coração. Eu não fui a uma enciclopédia bíblica, eu não fui a pesquisar sobre o assunto. Nós estamos aqui neste canal fazendo um devocional, não é? Não é um estudo bíblico. Nós temos um canal, professora Manuela Barros, Prof. Manuela Barros, no YouTube, onde nós fazemos estudos bíblicos. Mas aqui nós temos um tempo devocional que nós tomamos alguns versículos e pensamos, aplicamos para a nossa vida, enfim, meditamos. Claro que quanto mais nós vamos conhecendo da palavra de Deus, né, isso vai nos aprofundando cada vez mais, porque algum conhecimento já está lançado. E é este o caso para este texto. Quais foram as obras? Porque ele disse o seguinte: eu consumei a obra que me deste a fazer. A primeira obra que Jesus veio fazer, na verdade, ele ainda não consumou neste momento que ele está falando com o Pai. Lembra que ele usa esta palavra mais uma vez lá na cruz, né? Quando ele entrega o seu espírito. Antes de entregar o seu espírito, ele olha para o Pai e diz: está o quê? Isso, está consumado. Ali se consumou a maior de todas as obras que Jesus veio fazer, que foi entregar-se a si mesmo como sacrifício para o perdão dos pecados de toda a humanidade, os quais receberiam este perdão se crescem, se o aceitassem pela fé, se arrependessem dos seus pecados e confessassem a Jesus como seu Salvador, aquele que eles creem ter morrido e ressuscitado de entre os mortos. Então, sem dúvida alguma, para nós é óbvio que a maior obra de Jesus foi entregar-se a si mesmo como sacrifício. Mas neste contexto aqui, ele está orando ao Pai, e ele conversando com o Pai em oração, ele diz: Senhor, eu te glorifiquei na terra e já consumei a obra que me deste a fazer. Nós já falamos isso no capítulo 18, já estamos no contexto do Getsêmani, não é? Daquele período final, aonde já vão caminhando as horas finais da vida de Jesus, mas no capítulo 17 ele está orando ali, na presença ainda dos seus discípulos, depois daquela ceia final, daquele período de explicação, de revelação, de ensino, de conselho para os seus discípulos, que ele esteve. E voltamos a repetir a pergunta, e eu já vou listar a resposta que me veio à mente e ao coração. Qual foi a obra que o Pai pôs na mão de Jesus para fazer? O que é que Jesus fez aqui na terra, fora a maior obra, que é o seu sacrifício, entregar-se a si mesmo como Cordeiro perfeito? Que mais? Que obra o Pai deu? E eu chamaria a primeira destas obras o ensino / a revelação. Jesus foi um mestre, não é à toa que lhe chamavam de rabi, lhe chamavam de mestre, e ele foi um mestre. Ele não teve que crescer como Paulo, debaixo da tutoria de Gamaliel, mas ele conhecia a palavra desde o princípio, não é? Desde a sua infância, a ponto de, com 12 anos, deixar os doutores da lei ali pasmados com o quanto ele conhecia da lei de Deus, e com certeza ele era o verbo encarnado. O verbo é a palavra, a revelação de Deus, feita viva em pessoa de Jesus. E ele veio então trazer para nós, trazer para a humanidade, um ensino, uma revelação que ainda estava em parte obscura. Nós vemos que o Antigo Testamento, ele contém muitas tipologias, ou seja, muitas figuras, muito simbolismo
que Deus, através deles, estava ensinando alguma coisa, fazendo o povo entender sobre Deus, mas sem falar abertamente. E nós vemos que Jesus ensinou também, muitas vezes ele dizia, olha, eu escondo estas verdades, eu estou ensinando, mas eu escondo em parábolas, são histórias. Alguns Deus lhe dava entendimento, outros Jesus mesmo esclarecia, não é? Não para todos, às vezes ele explicava para todos, às vezes ele explicava somente para os 12 que estavam junto consigo, e nós recentemente lemos o texto que ele diz, agora em diante eu já não vou mais falar em parábolas. Mas nós vemos durante todo o ministério de Jesus, a obra, uma primeira ou primária obra que Jesus veio fazer aqui, que o Pai lhe mandou fazer, foi testemunhar, foi ensinar, foi revelar. Jesus, tudo que estava falando, ainda era oculto, não era entendido pelos judeus que estavam escutando. Nós vemos ele explicando sobre a realidade do reino de Deus. O entendimento daqueles que o receberam aqui na terra sobre o reino de Deus era diferente daquilo que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer uma dimensão muito mais profunda. Vamos lembrar aquele texto, né, ali do Sermão do Monte, ele dizia, a lei não diz isso, porém eu vos digo, e aí ele trazia uma dimensão muito mais profunda, que é a dimensão real do reino de Deus, que nós passamos a viver nessa dispensação onde o Espírito Santo está conosco. Aleluia! Ele falou sobre a realidade do mundo espiritual como não se conhecia antes. Nós temos algum texto profético ali em Isaías, né, que fala sobre Satanás. Nós temos algum entendimento, algum relance sobre seres espirituais ali no Antigo Testamento, mas com a vinda de Jesus nós vemos a realidade dos dois reinos, das trevas e da luz, da pessoa de Satanás e sua atuação muito mais patente. O expulsar de demônios, toda esta realidade de um reino, não é, espiritual de Deus e de uma realidade do reino das trevas, no tempo que Jesus esteve aqui, ele ensinou sobre estas coisas. E talvez um terceiro ensino que fosse o maior deles era o Novo Testamento no seu sangue. Ele ali estava estabelecendo, ele ensinou, ele chamou o povo ao arrependimento, ele fez-lhes entender que ele era o Cordeiro, o Filho de Deus, o Messias a ser enviado para a sua salvação, mas o povo não recebeu. No final deste tempo, Jesus então ensina a maior lição daquilo que ele veio fazer, que aqui ele ainda não tinha completado, mas que foi fazer ou começar um novo testamento, que agora não seria baseado na lei, mas no seu sangue, ainda que a lei de Deus estaria escrita no coração destes que estão no novo pacto, com aquilo que ele foi apresentando e ensinando no final sobre a pessoa do Espírito Santo. Jesus fez o que mais? Que obra o Pai mandou ele fazer? Primeira foi o ensino, revelações, né? Revelação, ensino de coisas que as pessoas não tinham compreensão, por isso que eu chamo de revelação. Segunda obra que ele veio fazer, os sinais. Jesus veio fazer sinais e maravilhas. E o Pai mandou ele fazer. Por quê? Para que as pessoas crescem. Isso, quando a gente lê o Evangelho, é repetido tantas vezes que a gente até se cansa. Graças a Deus que é a expressão isso, né? A gente não se cansa. Mas os sinais que ele veio fazer, muitas vezes ele jogou na cara das pessoas. Ele diz, depois de vocês verem isso, vocês ainda não estão crendo. Ele diz, eu estou fazendo estes sinais para que vocês creiam que eu vim do Pai, que eu sou de Deus, que eu sou o Filho de Deus. Outras vezes os próprios judeus falavam, ninguém pode fazer tal milagre se Deus não for com ele. Então Jesus veio obrar as obras de Deus Pai, parte destas obras, um Deus que obrou milagres no passado. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o Pai. E por que ele fez? Para que as nações, não só Israel, conhecesse o poder do seu Deus, tivesse, não é, aquela vitória prometida por Deus que tiraria com a mão forte do Egito, mas para que as outras nações soubessem, conhecessem o Deus Criador. Funcionou ou não funcionou? Ah, sim. Quando os espias subiram lá no muro de Jericó, uma prostituta chamada Raabe contou para eles. Ele disse, olha, todo mundo aqui está desesperado, tremendo. Por quê? Porque a gente ouviu do que o teu Deus fez. O que ele fez? Sinais. Amém? Fez grandes coisas.
tem estado do vosso lado. Então, estes sinais que Jesus fez foi o querer do Pai. Que mais? Que mais que Jesus fez? Que obra o Pai mandou ele fazer? Chamar o povo ao arrependimento, exortar. Jesus exortou. Jesus falou a verdade. Jesus pregava e falava, até o povo tem várias vezes aqui repetido, né? Ele diz, ele falava como quem tem autoridade. As pessoas falam, ele é diferente. Porque ele exortava na verdade. E esta obra ele recebeu do Pai para fazê-lo. O que mais? Ele apresentou os dois caminhos. Ele disse, há um caminho estreito e há um caminho largo. E ele apresentou diante daquela população, diante de nós hoje que temos este texto sagrado, as suas palavras que ele trouxe. E que mais? Ele profetizou. E quando eu digo profetizar, é no sentido que ele declarou, ensinou aquilo que ainda haveria de vir. Enquanto ele estava, o Espírito Santo não estava atuando na dimensão que hoje atua dentro de nós, estava operando por ele, Jesus, segundo as Escrituras, está isso escrito, mas ele falou, ele explicou sobre o Espírito que haveria de vir. Então, claro que isso podia também estar vinculado com o ensino, mas eu chamei de profetizou porque são coisas que ainda haveriam de se cumprir. Sobre o seu regresso, ele disse, eu vou, mas eu volto. E falou várias coisas, vários detalhes sobre o seu regresso. Falou também ratificando a restauração de Israel. Né? Então, alguns detalhes, desde a destruição que haveria de vir agora, logo depois que ele se foi, não é? No ano 70, nós conhecemos historicamente que houve essa destruição, e tudo isso que aconteceu com Israel está acontecendo porque eles não reconheceram o seu Messias, mas também menciona da restauração de Israel. E eu vou terminar esta lista, porque talvez fosse maior, mas já meditamos algo, né? Já pensamos, talvez você parando aí possa pensar, o que mais? O que Deus mandou? Qual foi a obra que Deus mandou Jesus fazer? Porque ele, orando ao Pai, ele disse, olha, eu consumei, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E tem uma palavra que ele fala, e eu vou terminar com essa. A Bíblia diz que, Jesus dizendo, tendo amado aos seus, amou-os até o fim. E nós vemos nos relances dos textos bíblicos, Deus Pai lhe deu ordem para discipular. E claro que os 12 foram especiais, chamados, conhecidos e reconhecidos, né, como os 12 apóstolos de Jesus. Mas este texto, essas palavras de Jesus, se não me engano, no capítulo 13, antes dele ali lavar os pés dos seus discípulos, ele diz, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Esta foi a ordem do Pai. A ordem do Pai, como ele usou também Jesus em outras palavras, ele tinha compaixão, ele cuidava dos seus como um pastor cuida das suas ovelhas, dos seus cordeirinhos, e isto Jesus fez. Ele estando aqui, ele agregando para si, ainda que sobre Jerusalém, ele olha para a cidade e chora e diz, Jerusalém, Jerusalém, por que não reconheceste o dia da tua visitação? Chorou porque como uma galinha eu queria juntar os pintinhos. Jesus veio para pastorear, para amar, para consolar, para estabelecer um conjunto divino, uma nação, mas eles não receberam, não entenderam, não abriram os seus olhos para reconhecer, segundo as suas palavras, o dia da sua visitação. Mas aqueles que reconheceram, seja uma Maria Madalena, seja um Pedro, seja pessoas que vieram, que estavam com espíritos imundos, outros da pobreza, outros pescadores, outros bem de bom status social, mas que vieram pela fé e estavam ali com Jesus, seguindo a ele, creram, muitos foram curados. A estes que se achegaram, agora eram seus, e Jesus disse, o Pai me deu, aleluia. E ele consumou a obra do Pai, tendo cuidado deles e amado a eles até o fim. Ele disse, eu vou ter que ir, é o tempo, mas
não se preocupe, eu vou voltar para vós, eu não vou deixar órfão. E tem mais, para vocês é bom que eu vá, porque quando eu for, aliás, ele disse, se eu não for, eu não enviaria o outro Consolador. Ele era o Consolador da parte do Pai. Aí agora ele diz, eu vou enviar outro Consolador que da parte do Pai, aleluia. Eu vou enviar. Jesus envia o Espírito Santo, mas a promessa, o desejo, o projeto, a obra era do Pai. Então Jesus consuma esta que na minha lista pequena, humilde, seria a obra final que eu quero compartilhar com você. O amor de Jesus por nós. Aqueles que estavam ali, aleluia, nós nos sentimos, né? Apesar de não estávamos ali tantos anos atrás com ele, mas quando nós lemos, nós o conhecemos, graças a Deus, este Cristo está ressuscitado, aleluia, está vivo, e nós temos um relacionamento com Cristo, e nós sabemos que a obra do amor de Jesus por nós, até hoje, ele cumpre este querer do Pai, que Isaías diz que ele está intercedendo, não é? O texto bíblico em Romanos também, outra vez repete esta mesma palavra. A destra do Pai, intercedendo pelos seus, e somos nós. Que Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. O Senhor Jesus consumou a obra que o Pai o deu a fazer. Obra linda, e desta obra eu vou dizer, fora aquilo que ninguém podia fazer, que seria o sacrifício, que não era o que ele estava se referindo aqui neste momento. A obra demais foi a missão, e ele sempre falava isso, ele diz, olha, eu tenho uma missão dada pelo meu Pai. E claro, nenhum de nós pode 100% nos comparar a Jesus, mas ao mesmo tempo ele disse, olha, eu vou, e vocês são meus discípulos para seguirem esta obra. E eu vou deixar você com este desafio, e a mim também. Porque eu preciso ser a cada dia desafiada por isso. E essa palavra agora mesmo fala ao meu coração. Jesus cumpriu a obra que o Pai lhe deu. Agora a minha pergunta é, e eu e você? Será que o Pai nos tem dado uma obra para fazer aqui? E será que nós vamos poder falar como Jesus, que consumamos quando prestarmos contas, como a Bíblia é bem clara de dizer, não é? Ele deu talentos diferentes e quantidades diferentes a cada um de nós, mas o fato comum a todos é que todos nós haveremos de prestar conta dos nossos talentos, das nossas minas, enfim, daquilo que Deus nos tenha dado em mãos para obrar. Não é isso? Então que Deus nos ajude a pensar, a orar neste dia, a relembrar daquilo que o Senhor nos colocou para fazer, aleluia, para obrar, para trabalhar. E pode ser coisas como que Jesus, porque ele disse, vocês vão fazer, ele disse, ensinou, discipulou para que eles fizessem isso mesmo, ensinar, fazer sinais, chamar as pessoas ao arrependimento, apresentar os dois caminhos, profetizar no sentido de apresentar aquilo que ainda há de vir por o futuro, profetizar no sentido de ser usado com o dom espiritual também, e amar aqueles que são da igreja, aleluia, e amar aos santos da igreja, e amar a igreja até o fim, ser parte desse amor. Diga-se de passagem, irmãos, é forte, eu às vezes até não gosto nem de lembrar disso, porque é muito forte. Jesus, eu vou terminar com essa lembrança aqui, ele disse, olha, as pessoas vão reconhecer vocês, que vocês são meus discípulos. Ele mandou fazer sinais, mas ele disse, não vão reconhecer pelos sinais que vocês são meus discípulos. Ele nos mandou pregar o evangelho, mas não vão reconhecer que vocês são meu discípulo por causa disso. A palavra que Jesus usou foi, as pessoas vão reconhecer que vocês são meus seguidores, meus discípulos, pelo amor que vocês têm uns para com os outros. Quem são uns para com os outros? Entre nós, a igreja. E Jesus deu exemplo, tendo amado os seus, amou-os até o fim, até Judas. Quando chegou no Getsêmani, Jesus olha com carinho para ele e diz, amigo, aqui vens. Aquilo, talvez, foi a última chance de Judas desistir do projeto. Mas ele já não desistiu. Mas o amor de Jesus se estendeu a ele. Aquilo não foi hipocrisia, Jesus jamais foi um hipócrita, jamais foi um falso. Não, ele estava estendendo o amor, aleluia. Mais uma vez, e ele não tem feito isso por nós?
E ele não diz façamos pelos outros aquilo que nós queremos que seja feito por nós. Então, em nome de Jesus, vamos cumprir a obra que o Pai tem entregado às nossas mãos para fazer. Ele tem nos vocacionado com alguma coisa, seja na área da música, da exortação, da pregação, enfim, até do serviço, da hospitalidade, né? Tudo isso é obra que está escrito na Bíblia que nós podemos fazer como quem faz ao Senhor. E até algum dia a Bíblia diz que de repente você vai receber na tua casa anjo e nem sabe, né? Mistérios da palavra de Deus, mas que nós possamos fielmente cumprir esta obra e que Deus nos está capacitando de uma maneira extraordinária na pessoa do Espírito Santo que vive em nós, tenhamos comunhão com Ele e façamos a obra de Deus para termos o privilégio, como Jesus pôde nesta oração dizer: Pai, consumei toda a obra que me deste para fazer. Amém.